Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 11. Como já foi mencionado alguns minutos atrás, a juventude da nossa igreja, juntamente com os adolescentes, esteve reunida na noite de ontem para ter uma programação um pouco diferente, onde assim podemos assistir um filme que não é um filme cristão, mas que nos traz alguns valores que nos fazem pensar sobre alguns princípios encontrados nas Escrituras. O nome do filme é Pandora, tá? E eu realmente tinha curiosidade de saber o porquê este nome, ainda não havia entendido, até que no término do filme o irmão Wilner nos trouxe um pouco de o porquê o nome do filme é Pandora. Isso faz referência a uma mitologia grega, tá? Que dentro então desta mitologia é como se houvesse uma caixa, na verdade um jarro, que é traduzido por caixa para nós, e que dentro desse jarro havia todos os males existentes no mundo. Todos os tipos de doenças, todo tipo de maldade, tudo quanto é ruim, estava dentro deste vaso, segundo essa mitologia. E este vaso não poderia jamais ser aberto, porque senão o que estava ali dentro iria sair, iria se espalhar por todo mundo seria envenenado, seria contaminado, e o mundo viraria um caos, viraria uma maldade só, entre tantas outras coisas. E o filme tem este nome porque ele fala a respeito de usinas, e uma destas usinas, ela acaba passando por problemas, tendo vazamentos, e o mal se espalha por toda a Coreia, ali no filme. O estrago está feito, o caos está a caminho. Meus irmãos, quando o diabo veio a este mundo, ele trouxe a caixa de Pandora aberta. E esta caixa de Pandora, ou os males, nessa caixa de Pandora que se chama pecado, de fato se espalhou por todo o nosso mundo, de tal maneira que não há um espaço no nosso globo terrestre que não esteja sob a influência deste mal chamado pecado, que é disseminado no mundo inteiro por meio de nós, pecadores. Assim como as consequências dos males da caixa de Pandora na mitologia grega, as consequências do pecado foram terríveis e são terríveis, de tal maneira que ninguém na face da terra conseguiu ficar ileso diante do pecado. Por isso nosso mundo é um caos. Por isso nós vemos coisas que nos aterrorizam, porque o mal está se alastrando cada vez mais neste mundo. E este mal está em nós, ele se alastra através de nós, porque este mal se chama pecado. Paulo vem escrevendo desde o capítulo 1, verso 18, ele vai até o capítulo 3, verso 20, mostrando justamente que este mal chamado pecado, que essa caixa de Pandora está aberta, e que o pecado e suas consequências está presente em todo o mundo. E entre outras coisas, os objetivos principais de Paulo nestes capítulos é duas coisas: é mostrar a universalidade do pecado e suas consequências, e mostrar o juízo de Deus sobre o pecado e o pecador. A partir do verso 21 do capítulo 3, Paulo vai mostrar um lampejo de esperança, ou um grande lampejo de esperança para nós,
quando ele vai começar a falar da justificação em Jesus Cristo de forma mais direta. Mas eu queria ler esse texto com vocês e pensar que de fato o pecado teve um alcance universal. E então nós vamos desenvolver 3 consequências universalmente causadas pelo pecado em nós. Vamos ao texto. Romanos 2, de 1 a 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos então olhar esse texto e desenvolver esta verdade de que o pecado teve um alcance universal. E vamos estudar sobre 3 consequências universalmente causadas pelo pecado na raça humana. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. E a primeira consequência, então, é indiferença com os seus próprios pecados. Nós vamos poder perceber isso dos versículos de 1 a 3. Quando Paulo vai nos fazer refletir com isso, a partir do confronto que ele traz aqui aos judeus, de que eles condenavam outros por causa de suas práticas pecaminosas, mas eram indiferentes com os seus próprios pecados, não observavam as impurezas dos seus próprios corações, as maliciosidades das suas próprias ações. E observe comigo algumas lições que esses versículos aqui podem nos ensinar. Primeiramente, ele nos mostra que o pecado de fato atingiu toda a raça humana. Quando diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julga quem quer que sejas, porque no que julgas o outro a ti mesmo te condena. A expressão, portanto, refere àquilo que foi dito antes, podendo ser aplicado aos versículos de 1 a 32 ou tão somente ao versículo 32. No entanto, à luz daquilo que veio antes, aqueles judeus que possivelmente já estavam se gloriando diante daquela situação gentílica, daquela situação de depravação entre os gentios que Paulo havia colocado, certamente os judeus já estavam se gloriando, achando que eles não eram pecadores. Mas Paulo vai mostrar que os gregos, ou que os judeus, não estão de fora das consequências do pecado. E a própria dureza do coração deles e as suas ações maliciosas mostram que de fato eles também eram pecadores. Então, meus irmãos, à luz daquilo que foi dito antes, pessoas com aquele estilo de vida são indesculpáveis diante do tribunal de Deus, mesmo que tentem escondê-lo por atos de imoralidade. E aqui Paulo vai diretamente no coração pecaminoso dos judeus. Eles condenavam outros que tinham práticas pecaminosas expostas ao público,
Mas Paulo está mostrando, olha, o teu próprio coração moralista é tão pecaminoso quanto aqueles. Por isso você também, ó judeu, que condena os gentios, vocês estão debaixo do pecado. Vocês estão também debaixo do juízo de Deus. Porque naquilo que vocês condenam, vocês também estão pecando. Meus irmãos, o pecado é esse mal que se alastrou em toda a raça humana, que não deixou ileso nenhuma criatura de Deus. E nem mesmo os nossos melhores atos de moralidade podem ocultar a verdade de que todos nós somos pecadores. Os judeus se sentiam melhores do que os gentios, porque eles tinham atos de moralidades diante da sociedade. Mas Paulo diz: ó homem, você também é indesculpável. A palavra indesculpável significa aqui sem defesa. Mas por que sem defesa? É uma defesa que não pode ser feita por falta de argumentos. Não temos como argumentar diante do tribunal de Deus de que nós não somos pecadores. Não temos como argumentar diante do tribunal de Deus de que não merecemos o juízo de Deus. Meus irmãos, todos nós um dia estaremos de joelhos dobrados diante do soberano dos céus e da terra, teremos que prestar conta das nossas vidas. E naquele momento, todos quantos viveram impiamente neste mundo serão indesculpáveis, não terão nenhuma defesa ao seu favor, não terão nenhum argumento diante de Deus. Mas aqui nós já podemos apontar um lampejo de esperança para nós. Os ímpios, aqueles impenitentes que não quiseram servir a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, não terão defesa diante de Deus. Ao contrário daqueles que foram chamados por Jesus Cristo, estes estarão diante do tribunal de Deus, mas terão uma defesa ao seu favor, que é o próprio Senhor Jesus, que estará advogando em sua causa. E por isso que nós podemos ter a esperança da vida eterna, como vamos ver mais à frente. Por isso que nós experimentaremos das glórias celestiais, por causa, não dos nossos méritos, não da nossa capacidade de defesa, mas porque teremos um justo advogado em nosso favor naquele dia, que é Jesus Cristo. A expressão ao homem se refere aqui aos judeus, mas principalmente a uma categoria de judeus moralista, que condenavam os outros, mas que viviam em pecados tanto quanto aqueles. E a expressão a ti mesmo te julgas, significa a ti mesmo tu te condenas, quando você está apontando os pecados dos outros, mas não enxerga os teus próprios pecados. Meus irmãos, nós somos rápidos, muitos rápidos, em perceber os erros dos outros. Nós somos muito ligeiros em apontar erros, mas somos muito lentos em perceber os nossos próprios erros, em olhar para esse próprio coração que nós temos, esse coração pecaminoso, esse coração, meus queridos irmãos, que se nega a olhar para os seus próprios pecados. Assim eram os judeus, não muito diferente de nós, não muito diferente de muitos que estão aqui nesta noite, pessoas que se acham justas devido a um padrão moral que adotaram. Mas saiba que você é tão pecador quanto qualquer um outro que já veio a este mundo, e você merece da graça de Cristo tanto quanto qualquer outro pecador. Por isso, olhe para o seu próprio coração antes de querer apontar pecados de outros. Tire a trave que está nos teus olhos, para que você possa contemplar os teus próprios pecados, chegar ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Mas continuando aí, uma outra lição que podemos perceber aqui, é que o pecado, esse mal impregnado na raça humana, impede que o pecador reconheça a sua própria pecaminosidade. Por isso que temos limitações em olhar para esse nosso coração pecaminoso, porque o próprio pecado que habita em nós nos impede.
de perceber o quanto nós somos pecadores diante de Deus. Veja o que o texto diz mais: pois praticam as coisas que condenas. Nós não sabemos exatamente o que eles estavam condenando. Talvez aquelas práticas que Paulo vem narrando dos versos 18 a 32. Talvez aqueles inúmeros pecados, se não me engano, 21 pecados que Paulo alista versículos atrás. Talvez a mentira. Talvez a soberba de coração. Mas fato é que aquilo que ele estava condenando nos outros, eles estavam praticando. Sabe por quê, meus queridos? Porque o mal estava nele tanto quanto estava nos gentios. Mas veja até que ponto eles chegaram. Ao ponto de que aquilo que eles condenavam, aquilo que eles estavam dizendo é errado, não façam isto. Quando eles tinham a oportunidade, eles iam lá e faziam. Você não é diferente. Nós não somos diferentes. Muitas das coisas, e aí digo, até mesmo para aqueles regenerados, aqueles que estão em Cristo Jesus, muitas das coisas que nós condenamos nos outros, às vezes nós praticamos. Talvez você já tenha condenado a prática de alguém porque você soube que esse alguém estava falando de você. Mas aí você cai no mesmo pecado quando você está falando dessa pessoa para outra pessoa. Por isso é que a nossa esperança está na graça de Jesus Cristo. Para que Ele cuide desse nosso coração. Para que Ele, meus queridos irmãos, possa estar fazendo uma limpeza diária, constante nos nossos corações, para que possamos nos manter em santificação para Deus. Aqueles judeus eram tão pecadores quanto os gentios, embora eles camuflavam seus pecados em atos de moralidade. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite que estão camuflando seus pecados em ações de moralidade, que estão querendo esconder os seus pecados por meio das suas boas obras. Saia daqui nesta noite olhando para o seu coração. Não deixe que nenhum pecado fique enraizado no seu coração, que nenhum pecado fique ali no porão do seu coração, para que esse pecado não venha brotar em algum momento. Havia uma cegueira espiritual nos olhos dos judeus aos quais Paulo está escrevendo, direcionando esse texto. Havia hipocrisia nas suas ações, nas suas vidas. Meus irmãos, que Deus nos cure dessa cegueira, que Deus nos cure dessa hipocrisia, que nos faz fazer um discurso, mas viver outro, que nos faz observar os erros dos outros irmãos, mas não olhamos para o nosso próprio coração. Mas vejam a terceira lição nestes versículos, é que o juízo de Deus é inescapável para o pecador impenitente. Quem é o pecador impenitente? Nós vamos ver mais à frente, mas vale adiantar, é o pecador de coração duro, é aquele que não cede o seu coração para a graça de Deus. Para estes, o juízo é sem misericórdia. Para estes, o juízo é inescapável. Veja comigo, versos 2 e 4. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Quem vive aquele discurso hipócrita, quem não consegue enxergar os pecados do seu próprio coração. O juízo de Deus é sem compaixão para estes, é segundo a verdade de Deus. O verso 3: Tu, ó homens, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Esta pergunta, ela é uma pergunta retórica que exige uma única resposta. Não, nós não podemos escapar do juízo de Deus.
Mas se conscientemente você sabe que não pode escapar do juízo de Deus na vida que você está vivendo, então por que você insiste em viver nos teus pecados? Por que continuar na dureza desse coração impenitente, pedrificado para a graça de Deus, se você sabe que não vai escapar do juízo de Deus? O juízo de Deus aqui, neste versículo 2 e 3, se refere ao juízo condenatório de Deus, ao juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Este juízo, diz o texto, ele é verdadeiro. Isso significa o seguinte: ele é baseado na verdade, mas não é na verdade do homem. Não é, na verdade, do tribunal humano que pode forjar provas, que pode inocentar o culpado. É um juízo baseado nas verdades de Deus, e Deus é o padrão da verdade. Isso significa dizer que, de fato, não haverá meios de defesa diante do tribunal de Deus. Porque Ele vai provar para você no dia do juízo, quando Ele abrir o livro da vida e expor lá toda a tua vida. E aí você não vai ter nada a dizer a não ser: concordo, eu fiz isso, concordo, eu fiz isso aí também, concordo, eu fui assim, concordo, eu fui assim. Porque ninguém pode contestar a verdade de Deus naquele dia. Esse juízo, meus queridos, é inescapável, porque ele é baseado na verdade de Deus. Esse juízo é destinado aos que vivem na prática do pecado, mesmo que tente ocultar os seus pecados com ações moralistas, com boas ações, com as boas obras, mas ele está debaixo do juízo de Deus. E é por isso que o texto diz que é inescapável para aqueles que insistem em viver no pecado fugir do juízo divino. Cabe a você avaliar nesta noite se você está preparado para se encontrar com esse juiz. Cabe a você avaliar o seu próprio coração, se você não está sendo indiferente com os teus próprios pecados, se você não está condenando outros pecadores, mas está esquecendo que você é tão pecador quanto eles. E isso pelo fato de que o pecado teve um alcance universal. E a segunda consequência que podemos observar aqui nesse texto é a indiferença para com a bondade de Deus, verso 4. Nós vamos perceber isso, que a raça humana nos seus pecados se tornou indiferente não apenas pelos seus próprios pecados, ao ponto de não perceber o quanto é mau o seu coração, mas também se tornou indiferente com a manifestação da bondade de Deus para a sua vida. Versículo 4, acompanhe comigo. E veja que, em primeiro lugar, esta indiferença, ela é vista no desprezo pela riqueza da bondade de Deus. Verso 4 inicia assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade? A bondade aqui se referindo à bondade de Deus. Bondade aqui, meus queridos, se refere às ações e demonstrações do caráter bondoso de Deus através de atos, através de favores prestados a nós pecadores. E aí não venha me dizer que você diariamente não recebe da bondade de Deus. Não venha me dizer que o fato de você estar respirando nesta noite não é uma manifestação da bondade de Deus para a tua vida. Por não reconhecermos essas manifestações da bondade de Deus para nós, é que de fato isso nos coloca diante do juízo de Deus. Por não observarmos e não honrarmos os favores que Deus demonstra para com as nossas vidas diariamente, é que nos tornamos indiferentes a Ele e nos colocamos debaixo do seu juízo. Mas acima de tudo,
este pecador, ele está debaixo do juízo de Deus, ele se torna indiferente para com a bondade de Deus, quando ele rejeita a maior demonstração de bondade que Deus poderia dar a este mundo de pecadores, quando ele rejeita o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele deixa de observar que na cruz do Calvário está a viva manifestação, a riqueza da bondade de Deus demonstrada para ele. Sim, Jesus Cristo veio como a expressão da bondade de Deus para o seu coração. Jesus Cristo veio para manifestar o amor divino a você, pecador, e mostrar que há esperança para você, que você pode hoje escapar do juízo de Deus, que é crendo em Jesus Cristo, é aceitando a bondade de Jesus para a sua vida. Porque se você não fizer isso aqui neste mundo, no dia do juízo final, será indesculpável e inescapável para você. Mas veja aí, em segundo lugar, que esta indiferença é vista no desprezo pela tolerância de Deus. Podemos aplicar a palavra despreza aqui e fazer novamente a interrogação: ou desprezas a tolerância de Deus? Que tolerância é esta? O que Paulo está nos falando aqui? Como que Paulo está querendo persuadir aqueles judeus a chegarem a uma consciência de que são pecadores por meio dessa expressão? A palavra tolerância aqui significa suspensão temporária da ira de Deus por aguardar que o pecador se arrependa. Agora perceba bem, é suspensão temporária da ira de Deus, aguardando arrependimento. Sabe por quê? Suspensão temporária? Porque Deus já poderia ter te tirado o fôlego de vida e te levado ao juízo antes. Porque Deus já poderia ter manifestado condenação sobre a tua vida antes. Mas se Ele te dá ainda hoje o fôlego de vida, é porque Ele está sendo tolerante com você. Se Ele está permitindo que por mais uma vez na noite de hoje você ouça o Evangelho, é porque Deus está sendo tolerante com você, esperando que você se arrependa. Meus queridos irmãos, se fôssemos olhar para as nossas vidas, certamente iríamos ver os traços da graça de Deus, os traços da tolerância de Deus a cada passo das nossas vidas, esperando que chegássemos ao glorioso momento do nosso arrependimento. Quantas vezes agimos na maldade do nosso coração, quantos atos terríveis já cometemos, quantos pensamentos impuros já passaram na nossa mente, quantas ações vergonhosas já cometemos. E Deus estava segurando a sua ira, suspendendo a sua ira, esperando que chegássemos ao momento do arrependimento. Deus está fazendo isto com você, pecador, aqui nesta noite, se você ainda não creu em Jesus Cristo. Agora deixa eu lhe advertir, você não sabe até onde Deus vai segurar a ira dele sobre você. Você não sabe. Pode ser que esta seja a tua última oportunidade de experimentar a tolerância de Deus. Pode ser que daqui a poucos minutos você tenha que lidar com a ira de Deus. Mas Paulo está dizendo àqueles judeus: vocês são indesculpáveis. Vocês não vão escapar do juízo de Deus, porque vocês estão desprezando o fato de que Deus está tolerando vocês, esperando que vocês se arrependam dos seus pecados. Que Deus maravilhoso é este, que quando o ofendido não revida, mas age com tolerância, com misericórdia para conosco. Mas veja em terceiro lugar, que esta indiferença é vista no desprezo pela longanimidade de Deus. Embora tenha um sentido parecido com a palavra tolerância, mas podemos observar algumas distinções.
O que viria a ser essa longanimidade que os judeus tanto estavam desprezando? O que é esta longanimidade de Deus que os pecadores nos dias de hoje ainda assim pisam sobre ela, pisoteiam a longanimidade de Deus, virando as costas para ela? Meus irmãos, a longanimidade é a paciência de Deus. É a paciência de Deus em esperar que o pecador volte para Ele arrependido. Pense na parábola do filho pródigo. Todos conhecem. Aquele é um exemplo vívido de o quanto Deus é longânimo, de o quanto Deus é paciente e espera que este pecador volte para Ele. O filho pródigo saiu em rebeldia, foi para o mundo viver na maldade do seu coração, e aquele pai estava lá, dia após dia, observando para ver se na entrada daquele vilarejo o seu filho acenaria lá de longe, voltando para casa. E aquele pai foi paciente, esperando, até que um dia finalmente acontece. Aquele filho volta arrependido, ou podemos dizer ainda não arrependido, mas ele vai se arrepender quando ele tem aquele encontro com o seu pai. Por enquanto os seus interesses, podemos dizer, eram materiais. Ele estava passando fome, ele queria pelo menos um emprego do pai, mas o pai tinha coisa melhor para ele. O pai tinha coisas melhores para aquele filho. E o pai estava todos os dias, meus queridos irmãos, pacientemente aguardando e observando na entrada do vilarejo se o seu filho voltava por uma razão. Porque naquele contexto, aquele filho havia desonrado a comunidade. Então, culturalmente, quando ele voltasse, ele seria apedrejado pela comunidade, ele seria humilhado. E o pai, que é misericordioso, que é paciente, que é longânimo, que estava esperando o seu filho voltar em arrependimento, estava observando todos os dias de longe, porque quando seu filho aparecesse lá, o pai iria ao seu encontro e sofreria toda a vergonha que o filho deveria ter sofrido. Deus é paciente, Ele espera que você se arrependa dos seus pecados. Deus é paciente e enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para ser humilhado, para ser desonrado, para ser esmagado na cruz do Calvário, para mostrar a você, Ele está esperando que você volte para Ele. Não desprezes a longanimidade, a paciência de Deus em esperar que você se arrependa, que você volte para Ele. Mas em quarto e último lugar aqui neste ponto, esta indiferença é vista no desprezo pelo chamado de Deus ao arrependimento, ignorando que a bondade de Deus é para o quê? É para te conduzir ao arrependimento. Meus irmãos, a única forma de um pecador ser salvo é se ele experimentar dessa bondade de Deus. Porque é esta bondade, é essa graça de Deus, é esta longanimidade, é essa paciência de Deus que conduz o pecador ao arrependimento. Então não desprezes esta bondade, porque Deus chama você ao arrependimento por meio dessa bondade dele, desta graça manifestada a você em Jesus Cristo. Isso significa o seguinte: nenhum pecador pode experimentar o verdadeiro arrependimento de pecados se Deus não o conduzir a isto. Porque observe que o texto diz: desprezas, ignora, ou seja, faz pouco caso, despreza, pisoteia, que a bondade de Deus faz o quê? Te conduz ao arrependimento. A palavra arrependimento aqui significa mudar de opinião a respeito de si mesmo. Aplicado ao contexto, aquele coração pecaminoso dos judeus que eram rápidos em condenar os pecados dos outros, mas que não observavam os pecados do seu próprio coração. E Paulo está dizendo: rapaz, vocês são loucos. Como que vocês estão desprezando a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus?
Como que vocês estão ignorando? Vocês não estão percebendo que é por meio desta bondade que Deus faz com que vocês mudem de opinião a respeito de si mesmos? Que vocês olhem para o coração de vocês, vejam a maldade que há nesse coração e se arrependam e voltem para Ele. Meus queridos irmãos, quanta indiferença há nos dias de hoje para este chamado de Deus, para mudar de opinião a respeito de si mesmo e passar a concordar com Deus a respeito de si. Mudar de opinião a respeito de si mesmo é mudar aquela opinião que, por exemplo, os judeus estavam tendo aqui. Não, nós não somos tão ruins quanto estes aí. Nós não somos esses pecadores, nós não agimos como eles, nós não. Era esse o conceito que eles tinham. Mas Paulo queria que o seguinte: olha, vocês precisam mudar esse conceito de vocês. Vocês precisam concordar com Deus que vocês de fato são pecadores, que vocês estão tão debaixo da condenação, do juízo, quanto os demais estão. O pecador precisa ouvir o Evangelho, precisa olhar para o seu coração, mudar o conceito a respeito de si mesmo e passar a concordar com o que Deus diz a respeito dele, de que ele é um pecador e necessita da graça de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, estamos vendo que o pecado teve um alcance universal e estamos vendo 3 consequências universalmente causadas pelo pecado: indiferença com seus próprios pecados, indiferença para com a bondade de Deus e a terceira, indiferença para com o juízo de Deus. Versos de 5 a 11. Inicialmente, perceba que o pecador impenitente está acumulando juízo sobre sua própria vida, ou seja, aquele que despreza a bondade, a tolerância, a longanimidade, que se nega ao arrependimento, está acumulando sobre si juízo. Veja o verso 5. Mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O coração duro aqui, essa expressão, coração duro, se refere àquele coração que não amolece com a mensagem do Evangelho. Se refere àquele pecador que já foi advertido, o coração dele continua duro, ele não concorda com Deus. Ele não quer mudar de opinião a respeito da sua própria conduta. E aí o texto diz que gente de coração duro aqui, ou seja, aquele coração de pedra, está acumulando o juízo de Deus sobre si. Coração impenitente aqui significa aquele coração que não se arrepende, que insiste em viver em pecado, uma consequência natural daquele coração duro. Se o meu coração está duro, ele se torna impenitente de tal maneira que não vai se arrepender, vai continuar no erro, vivendo no erro até o dia do juízo. Mas você precisa observar as consequências de viver dessa forma, porque o texto diz que quem vive assim está acumulando contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu acredito que, se não todos, mas a maioria, já teve um cofre em casa, não um cofre daqueles cofres de empresa, aqueles cofrinhos que você faz até com uma lata de leite ninho, aqueles porquinhos que você compra nas lojas de variedades, e aí você começou a entesourar lá naquele cofre. E sempre que você pegava uma moedinha, você ia lá naquele cofre. Sempre que seu pai deixava a moedinha ali vacilando, opa, mais uma moedinha no cofre. E você ia entesourando para você, naquele cofre. Irmãos, o pecador está agindo da mesma forma. A cada dia ele está entesourando na própria vida dele ira e juízo de Deus. A palavra acumular aqui significa estocar ou entesourar gradualmente algo para si mesmo, que é esta a ideia
daquela pessoa que vai fazer aquele cofrezinho e vai gradualmente entesourar para si ali, colocando moedinha e entesourando. Assim é a vida do pecador impenitente. Assim é a vida daquele homem, mulher, criança, adolescente de coração duro para a mensagem do Evangelho. Não seja louco, não seja louca, você está acumulando, você está estocando sobre a sua vida castigo, condenação, juízo de Deus. Então não saia daqui nesta noite desprezando a bondade de Deus, a paciência, a longanimidade que te chama para se arrepender dos teus pecados. Não insista na dureza do teu coração, porque ao fazer isso, você está a cada dia, a cada segundo, milésimo de segundo da sua vida, estocando ira, castigo para você. A palavra ira aí se refere à manifestação do castigo de Deus. E é justamente a recompensa, o tesouro que você vai receber no dia do juízo se você não se arrepender dos seus pecados. Certamente você não vai gostar desse tesouro, mas você vai ter que recebê-lo. Veja em seguida que cada um será julgado segundo os seus próprios procedimentos. Versos de 6 a 8 vai dizer assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A palavra retribuirá aqui significa pagar de volta. Tá? Ou seja, Deus vai pagar de volta aquilo que você está fazendo com Ele. Significa que o juízo de Deus será aplicado de forma justa, que você não vai ter argumento de defesa, porque você vai estar recebendo de volta aquilo que você fez neste mundo. Em outras palavras, você vai estar colhendo os frutos da sua desobediência. Isso é o juízo de Deus. O juízo de Deus é os frutos da desobediência do pecador a Ele. E como que isso vai acontecer? O texto diz para nós, para não deixar dúvidas, que vai ser segundo o procedimento de cada um, segundo o seu procedimento. Ou seja, vai ser segundo a sua maneira de viver. Esta expressão, meus queridos irmãos, demonstra a justiça de Deus sendo aplicada individualmente a cada criatura. Tá? A ideia aqui é de uma retribuição individual. A cada um vai receber conforme o seu procedimento. Fulano, está na fila? Venha, eis a tua sentença. O outro, seguida, venha, deixa eu olhar aqui como é que foi o teu procedimento, está aqui a tua sentença, está aqui a manifestação da minha ira, está aqui a intensidade do meu castigo sobre a tua vida. Isso significa, meus irmãos, que o juízo de Deus será justo, porque Deus não vai cobrar de nada que ele não tenha feito. Cada um vai receber de Deus aquilo que fez aqui neste mundo, vai receber conforme a sua maneira de viver. Se você viver em pecado, vai receber condenação. Se você viveu de forma justa, de forma fazendo o bem, como o texto vai mostrar, você vai receber o bem. Se fez o mal, recebe o mal. Se fez o bem, recebe o bem. É a lei da colheita, do plantio e da colheita. E aí veja então como que vai ser, o que cada um vai receber naquele dia de acordo com o seu procedimento. Primeiro diz o seguinte, versículo 7, para aqueles que perseveraram em fazer o bem, eles vão receber vida eterna, glórias, honra e incorruptibilidade. A vida eterna são para os que obedecem a Deus por meio de Jesus. Vida eterna aqui se refere à salvação eterna, significa, meus queridos,
àquele glorioso momento em que estaremos na glória com Cristo Jesus, quando alcançaremos a plenitude da salvação. Ela é para aqueles que fazem o bem. Isso não significa que ela é para aqueles que merecem, que fazem boas obras. Não, jamais. A expressão fazer o bem aqui resume um estilo de vida agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Isto é para aqueles que foram perdoados por Jesus, que foram justificados por Jesus e que agradam a Deus por meio de Jesus. Estes sim terão grandes recompensas naquele dia. Estes sim estão esperando a glória. A palavra glória aí descreve o alvo final da esperança cristã. Quando teremos o glorioso momento, o nosso glorioso encontro com Jesus Cristo, quando passaremos a viver da eternidade da nossa salvação. Naquele dia, meus queridos irmãos, aqueles que fizeram o bem, que viveram de forma agradável a Deus, vão poder experimentar esta glória. Mas também a honra. A honra aqui se refere às recompensas de Deus pela fidelidade que nós tivemos a Ele. Agora deixa eu dizer, não é um toma lá da cá, tá? É porque Deus é tão bom, é tão misericordioso, que além de nos salvar, que isso já é mais do que o suficiente, porque nós não merecemos, Deus ainda decidiu que vai dizer o seguinte: olha, eu vou presentear vocês naquele dia, e no dia que vocês chegarem aqui no meu reino, cada um vai receber presentes de acordo com o que tiver feito para o reino. Aquele que fez mais, receberá mais. O que fez menos, receberá menos. Mas todos serão recompensados pela fidelidade que tiveram para com Deus. Ah, meus queridos irmãos, não será assim para o ímpio. Não será assim para aquele pecador de coração duro e impenitente. Porque veja o contraste de como vai ser agora o juízo do ímpio. Verso 8, veja lá, o que ele vai receber naquele dia? Não vai ser a honra, não vai ser a glória de Deus, não vai ser a incorruptibilidade, ou seja, não vai ser aquela esperança da ressurreição, a vida livre da influência do pecado. Não, não é isso. Ele vai receber ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A palavra ira e indignação significa aqui a reação de Deus em castigar todos os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Isso aponta, meus queridos irmãos, para a insatisfação da parte de Deus com a sua vida no dia do juízo. Os crentes, os que creram em Jesus Cristo, vão chegar lá e Jesus vai dizer: olha, como eu estou satisfeito com vocês. Deixa eu mostrar a minha satisfação, Gil, com você. Pega, esse presente é teu. Entra no meu reino. Mas aí vai chegar o faccioso. E Jesus vai dizer, Deus vai dizer, claro, aqui estamos conjecturando. E Deus diria: como a sua vida foi ímpia. Como o seu procedimento foi mau. Como você me desprezou. Eu estou insatisfeito com a vida que você teve. Venha cá receber a sua recompensa. Que a recompensa qual é? É ira, é indignação, é castigo para aqueles que insistem em desobedecer a Deus. Quem são estes que receberão ira e indignação? Serão os facciosos e os desobedientes. A palavra faccioso aqui se refere a alguém que busca satisfazer sua própria vontade sem se importar com a opinião ou o mal causado a outros. É uma pessoa egoísta. São estes que vão receber a ira e a indignação de Deus. Aquelas pessoas que viveram aqui neste mundo pensando só em si mesmas, pensando unicamente em satisfazer a sua vontade, os desejos do seu coração, que não se importaram com o que Deus pensa a respeito deles, que não deram importância para o sacrifício de Jesus Cristo, que não observaram o mal que eles estavam causando, não apenas para si, mas para o próprio Deus, no sentido de que estavam desonrando a Deus com as suas vidas.
Eles vão receber ira e indignação pelas suas vidas egoístas, de rejeitarem a bondade de Deus, por terem desobedecido à verdade. E como vai mostrar o texto, porque eles foram fora da lei. Ou seja, eles não viveram em conformidade com a justiça divina, ao contrário, eles viveram obedecendo à injustiça, andando no erro, desobedecendo às leis de Deus, os mandamentos de Deus, eram fora da lei. Estes vão receber a ira e a indignação da parte de Deus. Depois e finalmente, e isso deve causar temor no seu coração, veja aí que o juízo de Deus será imparcial sobre toda a raça humana. Imparcial, não vai haver parcialidade. Eu era filho de crente, então vem cá. Eu era filho ou filha do pastor, então vem cá que eu vou te julgar de acordo com isso. Meu pai era um homem justo e piedoso, não importa. Teu pai vai para o reino do céu, tu vai para o inferno. O juízo de Deus, meus queridos irmãos, vai ser imparcial contra todos e para todos. Veja comigo os versos de 9 a 11, que diz: tribulação, 9 e 10, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Todos estarão um dia diante do tribunal de Deus. Isto é inegociável, isto é inquestionável. Todo joelho um dia se dobrará diante de Deus. Todos terão que prestar conta das suas vidas, e o texto mostra isso dizendo que judeus e gregos terão que passar pelo tribunal de Deus. O gregos aqui se refere a todos os gentios, todos quantos não são judeus se enquadra aqui nessa categoria aqui, não de ser grego, mas de ser um gentio. Agora deixa eu lhe dizer, para o ímpio, aquele pecador impenitente, indiferente para com o seu coração, indiferente para com a bondade de Deus, indiferente para com o juízo de Deus, para esta pessoa, aquele será um momento terrível, pois será naquele momento em que ele será penalizado da forma mais dura possível por terem vivido na maldade do seu coração. Será naquele momento que eles receberão a sentença final dos seus pecados. Aquela frase de Jesus: apartai-vos de mim, maldito. Vão para o inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque vocês viveram na desobediência. O texto mostra, irmãos, que aquele dia será algo terrível, amedrontador. E ele usa duas expressões para isto. Diz que vai ser um dia de tribulação e um dia de angústia. Essas duas palavras descrevem a experiência dos ímpios ao sentir sobre si o castigo de Deus. Como será terrível cair nas mãos desse Deus irado, irmãos. Como será terrível ter sobre si a ira de Deus, a tal ponto que o texto diz que naquele dia vai ser muita tribulação, vai ser muita angústia, muito sofrimento para esta pessoa, quando ele receber sobre si todo o castigo da ira de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É isso que você quer? Mas em contrapartida, veja que para os justos, ou seja, para aqueles que creram em Jesus Cristo, que viveram fazendo o bem, agradando a Deus por meio de Jesus, aquele dia não vai ser de tribulação, não vai ser de angústia, não vai ser de sofrimento, vai ser de alegria indescritível. Veja algumas coisas aí que o texto descreve que vai acontecer naquele dia, na vida daquele que viveu para agradar a Deus. Diz que para estes não tem ira, tá? Não tem ira.
Não tem condenação, porque Jesus Cristo já levou tudo isso. Eles vão estar diante de Deus, sim, porque todo joelho há de se dobrar diante de Deus, mas não para serem condenados, mas para serem recompensados por terem servido a Deus neste mundo. Como se a salvação não fosse mais do que regozijante, Deus ainda diz: eu quero dar mais para vocês agora que vocês estão nos céus. Veja, por exemplo, será o momento de glória. Será o momento, meus queridos irmãos, da glorificação dos nossos corpos, quando nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, quando nós veremos a Jesus como Ele é. Será o momento em que nós estaremos livres da corrupção do pecado, das consequências do pecado. Será o momento em que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, sofrimento para com as nossas vidas. Estaremos na glória eterna do nosso Deus. Teremos os nossos corpos transformados, ressurretos para viver eternamente com Deus. Enquanto os ímpios serão lançados no inferno. E Deus vai dizer para os justos: venham benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estes ainda receberão honra da parte de Deus. É da parte de Deus que nós vamos receber isso aqui. Honra. A honra aqui, meus queridos irmãos, significa a aprovação final de Deus em aceitar os crentes no seu reino. Em contraste com aqueles que Ele vai rejeitar, a nós Ele vai honrar. Sabe de que maneira? Nos aceitando, que entremos para morar no reino dEle. Que honra grandiosa poder fazer parte deste reino. E Jesus vai dizer: venham, eu aceito vocês comigo. Mas também diz o texto que será um momento de paz, de paz. A paz aqui se refere aos frutos finais da reconciliação com Deus. Podemos pensar em paz aqui como a plenitude da paz com Deus. O pecado não vai mais interferir na nossa comunhão com Deus. Nada vai estar entre nós e Deus mais. Nós vamos viver a plenitude da paz com o nosso Criador. Aquela paz que Adão e Eva desfrutavam com Deus antes do pecado vir ao mundo, nós vamos desfrutá-la na eternidade. A paz aqui pode se referir também à paz para com o próximo. Não haverá mais guerras, não haverá mais intrigas, não haverá mais desavenças entre nós, irmãos. A igreja de Cristo reunida viverá em paz consigo mesma. E é a paz aqui também para consigo mesmo. É aquela paz de coração que nós não conseguimos ter nos dias de hoje na sua plenitude, porque o pecado ainda nos angustia, nos traz preocupações. Mas haverá um dia em que nós estaremos livres dessas influências, dessas consequências do pecado, então nós vamos viver em paz conosco mesmo. Nenhuma tribulação vai alcançar mais o seu coração, nenhuma luta vai alcançar mais a sua vida, somente a paz no seu coração. Por isso, se prepare para estar diante de Deus, porque o juízo de Deus é imparcial, porque conforme diz o verso 11, para Deus não há acepção de pessoas, ou seja, todos precisam ser submetidos ao tribunal da justiça divina. Não tem como escapar deste momento. Tem como você chegar lá de forma preparado, isto tem, preparado por meio de Jesus Cristo. Portanto, estudamos nesta noite que o pecado teve um alcance universal. Ninguém escapou do seu veneno mortífero. Seu mal está espalhado por todo o mundo e está presente nos nossos corações. E vimos 3 consequências venenosas do pecado que de fato provam esta sua universalidade. A primeira consequência é a indiferença com os nossos próprios pecados. Pecamos, continuamos a pecar e não percebemos a maldade dos nossos pecados, a maldade do nosso coração. A segunda é a indiferença com a bondade de Deus. Deus manifesta da sua bondade, da riqueza da sua bondade diariamente em nossas vidas e nós não conseguimos enxergar isto. Deus manifestou a maior da sua bondade na pessoa de Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e nós não conseguimos enxergar isto.
a não ser que, pela sua bondade, Ele nos induza ao arrependimento e fé em Jesus. E a terceira é indiferença para com o juízo de Deus. Quem vive no pecado, de coração impenitente e duro, não está dando muita importância para o juízo de Deus. Ele não sabe o que espera ele no dia do juízo. Volto à nossa introdução, meus queridos irmãos. A caixa de Pandora foi aberta. O mal está por todos os lugares. O mal está no nosso coração. O pecado atingiu a raça humana. E isso é uma verdade incontestável à luz das Escrituras. Mas algo interessante que percebemos no filme Pandora é que quando essa caixa foi aberta, ou seja, quando aquela usina teve uma ruptura e o mal se espalhou, o gás fugiu e se espalhou, as maiores autoridades do país daquele filme, da Coreia, reunidas, chegaram à seguinte conclusão: não estamos preparados para lidar com as consequências deste desastre. Não estamos preparados para lidar com as consequências deste desastre. Mas aí entra em cena um jovem que assume a dianteira e diz: eu estou preparado, eu estou preparado. Só que isso exigiu que ele entregasse a sua própria vida para poder salvar a vida daquele país. Porque só havia uma forma daquela usina ser consertada, daquela caixa de Pandora ser fechada. Era alguém entrar dentro dela e os que estavam fora selar a porta com solda. E lá dentro eles sincronizaram uma bomba em tempo perfeito e manualmente explodir aquela bomba para que as impurezas, tudo quanto estava de mal ali dentro daquela usina, elas descessem até o fundo do mar. E ele disse: eu sou capaz. Sabe por quê? Porque aquele jovem do filme era o único que sabia armar e desarmar aquele tipo de bomba. Eu sou capaz. Ele entrou, lacraram a porta e ele explodiu a bomba com ele lá dentro. E o final do filme traz uma frase que diz o seguinte: há esperança, nós temos que encontrá-la. Meus queridos irmãos, precisamos assumir que não estamos preparados para lidar com as consequências do pecado. Elas são maiores do que o que você pensa. Elas são devastadoras, elas são destruidoras. Você não está preparado, acredite, para lidar com as consequências do teu pecado. Por isso é bom que você venha a Jesus Cristo. É bom que você se ampare com alguém que está preparado, com alguém que de fato lidou com as consequências do teu pecado, e foi Jesus Cristo. Ele foi capaz, Ele está qualificado, e você só estará preparado para lidar com as consequências do teu pecado no dia do juízo de Deus, se você estiver lá amparado pela fé de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, se você estiver coberto, como diz o profeta Isaías, com o manto da justiça de Cristo. Não se engane, você não está preparado para lidar com o juízo de Deus se você ainda não creu em Jesus Cristo. Digo mais, você precisa de alguém capaz de resolver o teu problema. Aquele problema tinha que ser solucionado ou toda a Coreia seria destruída ali naquele filme. Alguém teria que resolver aquele problema. As maiores autoridades não conseguiam. Juntaram os melhores mecânicos que tinham naquela usina
não conseguiram. Mas alguém disse: eu sou capaz. Eu vou lidar com esse problema. Eu vou resolvê-lo para que o mundo seja salvo. Você precisa de alguém para resolver o problema do pecado que você tem. E este alguém é Jesus Cristo. Este alguém é aquele que assumiu o castigo dos teus pecados lá na cruz do Calvário, que levou sobre si todas as tuas enfermidades, todas as suas dores, e que hoje te chama ao arrependimento, te chama a crer nele. Então não saia daqui enganado, você não está preparado para lidar com as consequências do pecado, e você precisa de Jesus para isso. E digo mais para finalizar: a esperança. Podemos encontrá-la. A esperança para este mundo caído. Podemos encontrá-la. A esperança está em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a esperança para nós de uma vida gloriosa, e essa esperança está em Jesus. Por isso, saia daqui nesta noite, você que já crê em Jesus, louvando, engrandecendo ao nome dele, agradecendo de todo o coração, porque você encontrou a única esperança que pode te dar verdadeiramente vida e vida em abundância: Jesus Cristo, teu Salvador. E você que ainda não foi chamado a crer nele, que não se arrependeu dos teus pecados, ainda há esperança para você, porque Deus ainda é tolerante e paciente e está esperando que você volte para Ele. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.